Senhor presidente, deputado Isaías Regis, senhores deputados, galeria, imprensa, minha fala no dia de hoje, deputado Júnior Matuto, que me antecedeu agora, é no caminho de que Vossa Excelência estava falando. Vossa Excelência fazia como representante de muitos pernambucanos, sobretudo de sua região, do litoral norte, clamando por segurança pública. E segurança pública, no policiamento ostensivo, significa a polícia militar. Hoje é um clamor geral da população pernambucana e a satisfação, tenho certeza e a tranquilidade que cada cidadão de bem, quando está saindo de casa para trabalhar, para estudar, para se divertir, e que está num terminal de ônibus, que está pegando um Uber e, ao ver uma guarnição da polícia, ou ver as cores da farda de um policial militar, ele sente aquela sensação de tranquilidade e segurança. Da mesma forma, meu colega Renato Antunes, quando numa calamidade, uma chuva ou num incêndio, a gente pode pegar o telefone, ligar 193 e chamar uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Vejam que são profissionais que servem à população nos momentos mais difíceis da sociedade. Quando a sociedade teme por algum malfeitor atentar contra a sua vida ou contra seu patrimônio, ou quando o fogo ou a destruição ataca a residência ou uma pessoa. Pois bem, meus senhores, pois bem, minhas senhoras, Fabrício Ferraz, você que é meu colega, eu venho aqui, nesta oportunidade, pedir ao governo do Estado, pedir ao senhor secretário de Defesa Social, pedir à governadora Raquel Lira, que tenha olhos para os policiais e bombeiros militares do Estado de Pernambuco e seus pensionistas, os aposentados, os reformados, os veteranos. Deputado Joãozinho, Vossa Excelência, que é vice-líder do governo, a situação do Hospital da Polícia é de calamidade. Esse final de semana, Fabrício, o que eu recebi de mensagem, de ligação, de vídeos dizendo da situação do hospital é, de fato, de muita preocupação e muita tristeza. Teve um vídeo até que a corporação respondeu dizendo que aquilo não era verdade, que aquele paciente não havia sido solicitado para ele qualquer encaminhamento para qualquer clínica de exame. Mas, meus senhores e minhas senhoras, a imagem de fundo dizendo que aquela pessoa, deputado Luciano Duque, estava dentro de um hospital, já cortava o coração. A gente vê que tem um papelão ou um pedaço de madeira fazendo vezes a uma janela. Eu estive visitando o Hospital da Polícia há cerca de 180 dias. E a situação é exatamente essa. Eu pergunto, quem está nas ruas, quem sai de casa deixando sua família, um filho doente, uma esposa prestes a dar à luz, com pressão alta, gostaria de ter, deputado Joel da Harpa, já vou lhe passar a parte, porque Vossa Excelência, assim como eu, sabe exatamente o que está se passando ali. Esse policial, esse bombeiro, gostaria, no mínimo, de ter a tranquilidade, senhores da imprensa, de ter um hospital, um nosocômio, para poder socorrer os seus familiares, ou a ele próprio, se for atingido pelo fogo ou por um projétil contra ele. Pois bem, agora, pasmem o que eu vou dizer. Pasmem o que eu vou dizer. Joel sabe disso. O Hospital da Polícia não é de graça para o policial, deputado Luciano Duque. O policial paga
tem uma contribuição. Ora, e eu estou falando isso para aqueles que estão no Recife ou que estão na região metropolitana, que pode, entre 30 a 40 minutos, chegar no hospital. E aquele que está no interior, como sua Serra Talhada. Aquele que está no interior, como Santa Cruz do Capibaribe. Aquele que está lá em Floresta, em Carpina. Como é que esse homem é atendido? Não vai ser atendido. Ele não tem, como tinha antigamente, na minha época de tenente e capitão, Fabrício Ferraz sabe disso, clínicas conveniadas. Pois bem, não tem mais clínicas conveniadas, por falta de pagamento. Eu pergunto, meus senhores, minhas senhoras, isso é justo? Por quem arrisca a vida todos os dias, tenho certeza que isso não é justo. E eu sei o esforço que faz o responsável pelo CMH. Tenho conversado com ele, tenho até me segurado para entender o que ele está passando, mas, infelizmente, a coisa tem chegado no limite. E, Joel, me permita só mais um minutinho. E aí, a gente viu imagem de um sargento aposentado deitado num colchão no Hospital da Restauração para ser atendido em doenças coronarianas. Imagine, minha senhora, imagine, meus senhores, a pessoa trabalhar pela segurança pública, pagar por um hospital e, na hora que precisar, vai para o Hospital da Restauração para ficar num colchonete no chão, Júnior Matuto. Isso é um absurdo, governadora Raquel Lira. A senhora prometeu que ia ter olhos para a polícia militar, para o corpo de bombeiro. Não deixe isso acontecer mais. Isso é revoltante. Concedo à parte ao deputado Joel da Harpa. Deputado, boa tarde a todos mais uma vez. Eu venho ao microfone de à parte me somar ao discurso de Vossa Excelência, porque essa questão do Hospital da Polícia Militar já está virando quase que uma ladainha. O policial não aguenta mais tanto discurso e até o momento não há, na verdade, um posicionamento por parte do Poder Executivo em relação a resolver essa questão da saúde dos militares do Estado de Pernambuco. O sistema de saúde da Polícia Militar está à beira da falência. A gente que acompanha o dia a dia da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, seja do policial da ativa, policial da reserva, principalmente o da reserva, porque hoje nós temos vários policiais da ativa que estão em planos de saúde, tendo que pagar um plano de saúde para poder dar uma assistência maior aos seus familiares e a si mesmo, mas a gente vê o celeuma, a grita que há na tropa em relação a investimento. Então, tudo isso que Vossa Excelência está falando é fato, né? A gente tem visto que, inclusive, até tratamento de oncologia, né, tem sido parado por conta de ausência de investimento. O que dizem os gestores, aqueles que estão à frente do Hospital da Polícia, que inclusive já fizemos audiência pública aqui nessa casa para tratar desse tema, 2 audiências públicas aqui nessa casa, é que o recurso que se tem não banca, não dá para manter mais o sistema de saúde. Tanto o Hospital da Polícia aqui em Recife, mas também esse atendimento de convênio em todo o estado de Pernambuco, principalmente na região do Sertão. E o atendimento policial a mercê, né, de não ter atendimento, esse policial também que de repente se envolva numa ocorrência e que precise ir para uma urgência, hoje não vai mais para o Hospital da Polícia, acaba indo para a restauração e fica lá, além de arriscando sua vida, que o policial que, Deus o livre, participe de um tiroteio, seja atingido ou um acidente, ele vai ficar ali no Hospital da Restauração, no meio de todo mundo e arriscando também a vida, né, no contexto da segurança. Ou seja, porque o Hospital da Polícia não tem condições hoje mais de atender uma emergência de alta gravidade.
E o que nós precisamos é de uma medida urgente. E a gente tem cobrado isso aqui insistentemente, é que o governo tome uma medida urgente. A governadora recentemente tem dito que vai liberar um aporte para o Hospital da Polícia, que ia fazer um grupo de trabalho, né, que iria se organizar nessa questão, mas até agora a gente não viu avanço nesse contexto. Então, o que a gente espera é que haja atenção nessa área, que haja investimento, que salve o sistema de saúde da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, porque do jeito que está, vai entrar em falência e a gente vai ver um hospital de tanto tempo, de tanta história e que atende, sobretudo, a saúde dos nossos militares, fechando, porque do jeito que vai fechar. Então, parabéns pelo discurso de Vossa Excelência e a gente espera que haja resultado urgente por parte do Poder Executivo na saúde dos militares. Incorporo totalmente a parte de Vossa Excelência, deputado Joel da Harpa. Vossa Excelência lembrou muito bem, fizemos aqui na Assembleia Legislativa 2 audiências públicas convocadas por mim, Vossa Excelência esteve presente, foi atuante lá, e a gente não vê avanço. Não vê avanço. E aqui eu quero também colocar uma pulga, uma carapuça para os comandantes da polícia, o comandante do bombeiro, os comandantes de unidade. É preciso união nesta causa. Não pode ficar apenas esperando que a governadora se mobilize. Não. Comandar significa também se comprometer com aquilo que é anseio da tropa. Como também, Joel, as associações e os clubes não podem ficar acomodados. Está na hora de fazer uma corrente de cobrança ao governo do Estado para dar uma solução à questão do sistema de saúde da Polícia Militar. Isso muito sério. Concedo a parte ao deputado concedo a parte ao deputado Júnior Matuto, representante do litoral norte do Estado de Pernambuco. Muito obrigado, deputado, por ter vindo para a parte. Eu que agradeço. Só quero, na verdade, fortalecer, Feitosa, abrindo minhas palavras dizendo que nada está tão ruim que não possa piorar. Quando a gente fala do sentimento de insegurança por parte de todos os pernambucanos, ao invés do governo do Estado, através da governadora Raquel Lira, está incentivando aqueles que fazem segurança, que está na linha de frente, que está na ponta, o que a gente vê é o descaso generalizado. E como se não bastasse, está aí o Hospital da Polícia, onde, em outroras, quando eu era mais jovem, a vontade de um pai de família ser policial era, primeiro, pela estabilidade financeira e, segundo, por ter o direito de ter um hospital da polícia prestando um serviço de qualidade. Mas isso não é nenhuma novidade para quem precisa da saúde pública. Vamos falar do SACEP, que está aí os prestadores de serviço, os prestadores conveniados, atrasando salário, pagando o mínimo de cartão de crédito, porque o Estado não bota as contas em dias. E isso também é descontado do servidor público. E aí, o que a gente vê na televisão, parece que a televisão está falando de outro Estado, onde, na realidade, a situação é deplorável. Infelizmente. Obrigado, deputado. Deputado Matuto, Vossa Excelência faz uma lembrança. Obrigado pela parte. Obrigado por seu compromisso com os policiais e bombeiros militares. E Vossa Excelência faz aqui uma lembrança que é verdadeira. Se tinha uma coisa que nos dava orgulho e tranquilidade, é saber que o sistema de saúde da Polícia Militar funcionava e era diferenciado, Fabrício, que vai falar daqui a pouco, meu colega da Polícia Militar. Os secretários de Estado no governo de Dr. Roberto Magalhães, de Carlos Wilson, muitos deles, as esposas, Gustavo Gouveia, pediam para dar a luz no Hospital da Polícia, dado a excelência de serviço e das instalações daquele hospital. Hoje, a gente vai lá, está de cortar o coração. Muita coisa já foi modificada desde a visita que eu fui, porque quando eu fui, Fabrício, até as mesas do refeitório eram apoiadas com tijolos.
com partes de madeiras. Algumas pessoas tendo que comprar medicamento. Uma aplicação de um estente num paciente que geralmente no SUS demora 48 horas, lá estava demorando até 10 dias, porque tinha que fazer um empenho. Vejam, um paciente ficar com risco cardíaco por 10 dias dentro do hospital, além de ter um risco de infecção, além de ter outros riscos, tem também um custo muito elevado, porque a pessoa está ali ocupando uma UTI. Quanto custa uma UTI? Então, é uma situação de desorganização, de má gestão. Mesmo faço aqui, mais uma vez, uma referência em defesa daqueles que tiveram conosco na audiência pública, que fazem parte do hospital. A gente sente dos médicos, sente dos gestores, a angústia de querer realizar, mas não tem meios, não tem instrumento para fazer pelo policial e bombeiro militar. Concedo à parte, meu colega Fabrício Ferraz, duplamente colega aqui na Assembleia Legislativa e também oriundo da Corporação Polícia Militar. Obrigado, deputado Feitosa. Eu queria corroborar tudo que você falou até agora, corroborar também aos que os deputados Joel da Harpa e Júnior Matuto também falaram aqui, e fazer também algumas colocações. Você é muito mais antigo que eu na polícia, entrou há mais de 10 anos, ou seja, em 82 você entrou na polícia, salvo engano. Isso mesmo. Eu entrei em 94, ou seja, 12 anos de diferença. Na sua época era uma realidade, na minha já era outra. Na de quem, quando eu assumi comando de unidade do interior, da mesma forma que você comandou Cabrobó, eu comandei aquela região também, e a gente sabia que com toda dificuldade a gente tinha cotas para que a gente pudesse fazer convênio com clínicas particulares da cidade, cidades vizinhas, para que dessa forma o deslocamento, o pronto atendimento ao policial militar, a família do policial militar pudesse ser levada em consideração e tivesse um respeito maior, tivesse uma garantia, tivesse uma comodidade para que ele não tivesse que se afastar de casa, do local de trabalho, para dar atendimento aos policiais, bem como à sua família. Então a gente percebe, Feitosa, isso é uma bola de neve que vem crescendo a cada dia. A cada ano a situação se agrava muito mais. Não é? Eu adotei aqui alguns pontos, que se naquela época o CMH já não dava conta de atender aos policiais militares e seus familiares da região metropolitana, imagina agora tendo que atender o Estado todo. Dizer também de alguns pontos que o pessoal procura a gente, você sabe que a gente tem uma ligação muito forte com os policiais militares da região, principalmente aqueles que trabalharam conosco, muitos são amigos, outros são familiares, e eles trazem toda essa problemática para a gente no dia a dia, sempre que a gente está no interior. Imagine você ter que sair de Petrolândia, você trabalhou lá também, eu comandei, você tem que sair de Petrolândia para vir ao CMH realizar uma consulta com um especialista. Não compensa, porque você sabe que a polícia, o batalhão, ele não tem condições de trazer esse policial ou seu familiar de lá do interior até o CMH. Eles têm que vir de meios próprios, na folga. Então, não compensa se deslocar aproximadamente 1.000 quilômetros para vir e voltar, para fazer uma consulta com um médico. Então, o que acontece na prática? É pago do bolso. De quem já ganha pouco, tem que estar pagando para fazer uma simples consulta, porque não tem mais clínicas conveniadas no interior do Estado. E a gente vem aqui hoje se somar a tudo que foi dito com relação à estrutura do sistema de saúde da Polícia Militar de Pernambuco, que já foi referência por muito tempo, pedir ao governo do Estado a sensibilidade sobre esse problema, para que a gente possa, todo mundo junto, se reunir mais uma vez, se for o caso. Já foram feitas 2 audiências públicas para tratar desse tema, que realmente é muito importante e muito urgente para toda a família policial militar. Então, conte comigo, meu amigo, para o que for preciso, para que a gente possa ir no governo do Estado, sensibilizar a governadora e todo o seu secretariado para resolver esse problema de forma urgente. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, eu que agradeço a parte do deputado Fabrício Ferraz.
que fala em questão de sensibilidade, em atenção, em qualidade de atendimento, mas eu digo, Fabrício, que mais do que sensibilidade, quando a gente é eleito para ser poder executivo, escolhe comandantes, a gente tem a responsabilidade. E a Polícia Militar, lhe digo, já está assim no limite com relação a essa questão do CMH, do Centro Médico Hospitalar. E, governadora, quando eu digo no limite, não é para fazer greve, não. É no limite de acreditar em políticos e em que os políticos dizem, com relação principalmente a Vossa Excelência, que prometeu ter um olhar especial. Ora, se um policial militar vota e Vossa Excelência sabe, deputado Fabrício, que andou com ela no segundo turno. Eu não andei. Eu votei nela porque era a opção melhor do que a concorrente dela, sob o ponto de vista ideológico e da minha plataforma política e do que eu penso de gestão. Mas Vossa Excelência que andou, vê um policial militar votar e, sobretudo, aquelas do sexo feminino e seus familiares, votar numa mulher por acreditar que essa mulher tem uma sensibilidade, mas também uma responsabilidade com aquilo que é fundamental, que é a saúde das pessoas. Então, eu vou aqui, deputados, colegas desta Assembleia Legislativa, fazer um apelo como cidadão e como político, ao governo do Estado de Pernambuco, a toda a máquina, desde a governadora até os secretários de planejamento, de finanças e o secretário de defesa social. Adotem providências. Parece até Joel, Fabrício, Júnior, que me apartearam aqui. Parece até que o desejo é deixar o hospital se desmilinguir, se deteriorar, William Brisdo, para depois chegar para nós e dizer assim, não tem mais jeito, o prédio está em péssimas condições, é muito caro para recuperar, vamos colocar todo mundo no SUS. E tem uma coisa que Fabrício falou, e antes de encerrar eu gostaria de fazer referência, Fabrício. Vossa Excelência foi muito inteligente quando colocou o quanto isso representa de ganho salarial em aumento de capacidade de compra do policial e do bombeiro, aposentado, pensionista, reformado, se ele tiver a garantia de não ter que fazer um plano de saúde. Um plano de saúde hoje não é barato. Então, na hora que ele tem a oportunidade de ter um hospital que ele vá se socorrer, se necessitar, como também socorrer seus dependentes, ora, ele vai fazer uma economia de 800, 1.000, 1.200 reais, isso vai para a renda familiar dele. Isso é fundamental. Então, eu faço esse apelo aqui a toda a máquina pública do Poder Executivo. Olhem para os policiais e bombeiros militares, porque eles estão todos os dias dentro de guarnições, correndo risco de vida, defendendo com relação à segurança pública e das calamidades e do calor do fogo. Era isso que eu tinha para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado pelo tempo. Senhores deputados que nos apartearam, muito obrigado. E quero fazer essa corrente em defesa do Hospital da Polícia e do Bombeiro Militar do Estado de Pernambuco. Com a palavra o deputado Renato Antunes.